Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui numa das sessões do tema Perspectivas em Ciência de Dados e hoje temos o privilégio e a honra de ter o professor Vítor Santos. O professor Vítor Santos é professor auxiliar na nova IMS, portanto tem um doutoramento em Tecnologia e Sistemas de Informação pela Universidade do Minho, tem uma licenciatura em Engenharia Informática pela COCIT, tem uma pós-graduação em Ciências da Computação pela Universidade de Lisboa, pela Faculdade de Ciências, um mestrado em Sistemas de Informação pelo Minho, tem o título de especialista pelos Politécnicos da Guarda, Castelo Branco e Viseu, integra vários comitês de conferências nacionais e internacionais, é autor de mais de uma centena de publicações em revistas, em conferências, em capítulos de livros e participou em mais de 40 projetos de sistemas de informação. Portanto, além do professor Vítor Santos estar aqui como orador, também está aqui como meu amigo, portanto, somos amigos há muitos anos, e é sempre um prazer tê-lo a participar connosco nestas atividades, portanto, só me resta agradecer mais uma vez a disponibilidade para estar aqui a colaborar connosco. Portanto, quando quiseres começar, à vontade. Ok. Começo por agradecer o convite e por dizer que realmente com toda a amizade é sempre um prazer estar a participar em eventos que são organizados por ti, portanto fico sempre muito contente por ter estas oportunidades e não só por ti, mas também pela amizade que eu tenho pela Universidade Portucalense. Também temos um historial muito grande, que já vem desde há muitos anos, e não me lembro perfeitamente da quarta CAPSI, foi organizada há bons tempos, não é? Em que foi organizado pelo Portucalense e, portanto, tenho sempre muito gosto em participar. Portanto, muito obrigado pelo convite. Eu hoje venho falar aqui de perspectivas em ciências de dados. Eu não tenho bem a certeza não tenho bem a certeza até que ponto é que esta apresentação vai ser interessante para todos, porque não tenho a certeza se vou falar de coisas muito básicas ou de coisas muito complicadas. Portanto, vou ficar aqui um bocado na dúvida. Por isso, vou pedir que me interrompam, que me sugiram coisas, que acrescentem, que até critiquem, se quiserem, portanto, coisas ao longo desta apresentação. Basicamente, dividi esta apresentação em duas partes. Na primeira vou falar um bocado do contexto de Data Science e em particular de Data Mining. E na segunda parte vou falar um pouco do porquê é que isto é importante para as Smart Cities e em particular o Urban Analytics. Como eu estava a dizer, vou aqui repetindo um pouco, se houver alguma coisa que queiram dizer, ou até mesmo contar uma piada, não é? Se isto estiver muito chato, façam favor, digam assim algo. Bom, estamos na era dos dados, todos nós temos mixed feelings em relação aos dados. Por um lado, temos a noção que precisamos dos dados para poder tomar decisões mais informadas, precisamos dos dados para melhor prever o futuro, mas por outro lado também temos algum receio do que é que pessoas mal intencionadas, e quem diz pessoas diz instituições, quem diz instituições diz países, ou até forças obscuras, temos algum receio do que é que este poder de tratar os dados pode acarretar e, em particular, que impacto é que esta ideia de quem dominar o acesso à informação, quem tiver estes dados todos e tiver capacidade para os tratar, o que é que pode fazer com eles e que vantagem é que pode ter em relação às pessoas. Se o fantasma orwelliano do Big Brother, e não é este Big Brother da TV, o Big Brother orwelliano alguma vez voltou a estar tão presente, então eu direi que certeza que não foi menos do que está agora, porque nesta altura esta ideia do dataísmo, não é? É algo, como eu estava a dizer, por um lado promissor, mas por outro lado assustador. A verdade é que, tal como qualquer tecnologia e qualquer área da ciência, não é boa nem é má, portanto a ciência per si só, aliás,
por trás tem uma promessa sempre de ajudar a explicar o mundo, tem uma promessa de fazer avanços no mundo, supostamente seria boa, mas na verdade, tanto a ciência como a tecnologia que deriva da ciência, depende de quem a utiliza. E é exatamente a mesma coisa que acontece nesta área da ciência de dados. A ciência de dados não é boa nem má, depende muito de quem a utiliza e da forma como a utiliza. Mas o que é isto da minagem, da mineração de dados? Bom, basicamente, isto pode ser resumido numa fase única. Essencialmente, o que se faz no data mining é olhar para os dados e extrair o maior valor possível. E, portanto, esta é que é a atividade do data mining. Isto, porquê que o data mining se tornou tão relevante? É que importa também dizer que, na verdade, nós já fazemos isto, eu já nem vou dizer há décadas, há séculos, não é? Porque já desde há muito tempo, utilizando os métodos estatísticos, que olhamos para os dados e tentamos extrair a informação. Isto sempre aconteceu, não é? Portanto, todos nós podemos lembrar-nos das cadeiras de estatísticas que aprendemos, não é? E pronto, o objetivo era exatamente o mesmo, era olhar para os dados e tentar tirar conclusões. Portanto, as conclusões mais básicas, como médias, por exemplo, uma média simples, uma média aritmética simples, até algumas coisas mais avançadas, como, por exemplo, usar uma regressão linear, se estão recordados, apelando aqui a vossa memória, para, por exemplo, fazer previsão, não é? de alguma coisa no futuro. Portanto, isto sempre existiu, não é? Então, porquê que isto se tornou, de facto, tão relevante? E a verdade é que isto tornou-se muito relevante porque houve uma enorme evolução na quantidade de dados disponíveis. E vejam, desde a pré-história até 2003, em termos de quantidade estimada, o que nós tínhamos era 5 exabytes. De repente, se formos pensar no que aconteceu entre 2003 e 2012, e vejam, estamos aqui a falar 9 anos, passámos de ter os tais 5 exabytes que tínhamos desde a pré-história para 2,7 zettabytes. Portanto, reparem, 500 vezes mais bytes do que tínhamos anteriormente. Portanto, eu pus aqui um zettabyte para todas as pessoas terem bem ideia do que é um zettabyte. Vejam, 10 levantado a 21. É isto que estamos aqui a falar. E sem termos ainda feita a medida, pelo menos esta fonte que eu utilizei não tem esta medida, previa que em 3 anos isto iria triplicar. E de tal forma, isto está a acontecer que, já agora, porquê que nós temos esta multiplicação de dados? Bom, essencialmente, isto revela-se, ou tem vindo a acontecer, porque neste momento tudo é produtor de dados. Portanto, e o que é tudo produtor de dados? Bom, as pessoas que fazem tweets, que fazem posts, que enviam mensagens, que escrevem coisas, escrevem textos, não é? Mas também, uma coisa que está a acontecer é que também os dispositivos também geram dados. Por exemplo, um telemóvel gera o dado, nem que seja o dado da sua localização, via GPS. O frigorífico, o meu não está, porque é um frigorífico, digamos, antigo, mas provavelmente daqui a uns anos todos os frigoríficos vão gerar dados também, nem que seja a dizer qual é a temperatura e o que é que falta no frigorífico. Então, tudo gera dados. E a proliferação destes dados tem exatamente a ver com isto, é que os dados vêm de todo lado. E é por isso, vejam só, neste momento já está a ser criada uma nova unidade, que é o yottabyte, vejam só. Portanto, só para vocês verem como isto está a evoluir. Já estamos a passar de dar saltos quase quânticos em termos da dimensão dos dados. Eu ainda me lembro, quando estudei, e se calhar alguns de vocês também se lembrar-se-ão disto, da altura em que para nós 1 gigabyte era uma coisa absolutamente extraordinária, não é? Portanto, nós tínhamos computadores que tinham alguns megabytes. Por exemplo, eu lembro perfeitamente de ter trabalhado com o Tandy Mill,
que tinha um fantástico disco rígido de 20 megabytes. Vejam só como as coisas evoluíram, não é? Portanto, a verdade é que temos estes dados todos. Também é bem verdade que estes dados cada vez são mais, digamos, diversos. Portanto, ao contrário do que acontecia digamos, no primo, no antecessor do data mining, que era o KDD, o Knowledge Data Discovery, que muitos autores também acham que o Knowledge Data Discovery ou o data mining é um rebranding do KDD, mas enfim, quando nós estávamos a falar de Knowledge Data Discovery, que vem sobretudo ali nos anos 80, 90, e depois mais tarde com as ligações aos trabalhos do Hyman e do Kimball em Business Intelligence, estamos a falar de bases de dados relacionais, normalizadas. E a verdade é que neste momento nós temos, de facto, estas bases de dados tradicionais, normalizadas. Estamos a voltar a bases de dados não normalizadas. Hoje em dia são estas bases de dados não estruturadas, são também conhecidas por NoSQL. Mas também está a acontecer agora uma outra coisa que tem vindo a ser uma tendência, que também estamos a falar já não só de dados tradicionais ou não tradicionais, ou estruturados de forma relacional ou não relacional, mas também estamos a falar de dados multimodais. Ou seja, não estamos só a falar de dados alfanuméricos, que vêm das bases de dados relacionais ou não relacionais, mas estamos a falar de todo o tipo de dados, desde voz, vídeo, sons diversos, não é? Portanto, todo o tipo de informação, todo o tipo de dado que está a ser produzido entra para esta amálgama de dados e portanto, já não estamos fechados a estes dados simples que eu chamaria aqui de forma simplificada, digamos, com informação alfanumérica, aquela que pode ser traduzida num ou mais fecheiros de Excel. Bom, e portanto, neste momento o que nós temos é uma montanha de dados. Aqui umas montanhas. Mas é isto mesmo, eu até direi que estas montanhas até são pequeninas, se compararmos com os dados que nós temos. E por isso, o que nós precisamos de fazer é precisamente olhar para estas montanhas e perceber como é que podemos extrair valor destes dados. E, no fundo, esta é a atividade que nós, e pelo menos a escola onde eu estou, que é, como o Fernando referiu, que é a nova EMS, a Nova Information System, portanto, somos uma escola focada precisamente em dados, gestão de informação, e, portanto, o que nós fazemos em termos de ensino e em termos de investigação é precisamente tentar perceber qual é a melhor maneira de extrair o valor sobre estes dados. Eu pus aqui uma frase famosa que está em inglês. Eu não sabia se ia ter pessoas aqui falantes em inglês ou não. Estou a apresentar em português, como ninguém se queixou, mas suponho que só estejam portugueses. Mas, traduzindo isto, portanto, a ideia é deixem os dados falar por eles próprios. Não é? E isto é uma ideia presente na ciência de dados. Contudo, deixem-me só também fazer aqui um parênteses, que é para vos dizer que, cuidado, bom, deixemos os dados falar por eles próprios, mas, e aqui o mas, é um mas com grandes reticências, porque, cuidado, precisamos saber se estes dados não estão biased, ok? E precisamos saber se eles não foram hacked, se não foram adulterados, não é? Portanto, a questão de deixar os dados falar por eles próprios pressupõe uma visão benevolente sobre os próprios dados. Significa que eles estão corretos e que são equilibrados e que refletem realmente o mundo, não é? Eu vou dar aqui um exemplo muito simples, todos perceberão. Se eu tiver uma quantidade de dados sobre médicos, em que 90% das pessoas que estão introduzidas na base de dados são homens, porventura, um algoritmo de machine learning pode perceber, através do que nós chamamos de overfitting, pode perceber que é uma característica importante para ser médico ser homem. Estão a perceber? Cuidado com isto, não é? Esta ideia do bias
na informática, na ciência de dados, é uma questão muito complicada. E nós temos, enfim, eu hoje não vou entrar exatamente neste detalhe do bias, mas se vocês estiverem interessados, nós temos feito os podcasts com a Microsoft e fizemos, por exemplo, ainda há pouco tempo, eu participei num podcast só sobre este assunto que eu estou agora a dizer, esta questão do bias. Enfim, vão ver que isto é bastante mais complicado do que parece, não é? Porque isto pode induzir a que estes mecanismos de machine learning, de aprendizagem à máquina, tirem resultados que são corretos sob o ponto de vista do algoritmo, mas depois são desviantes sob o ponto de vista da realidade. Porquê? Porque os dados que falaram por eles próprios. Portanto, isto, o que eu queria dizer é que, sim, deixemos os dados falar por eles próprios, mas e portanto, não se esqueçam deste mas. Bom, por outro lado, também é preciso perceber os dados. Antes de fazer qualquer coisa, nós temos que ter uma ideia muito precisa do que é que estamos a fazer. Ou seja, isto não é simplesmente pegar num fecheiro de dados e aplicar X algoritmos e ver o que é que dá. Não é isso. Nós temos que ter uma boa ligação à realidade, temos que perceber o que é que estes dados representam. Eu já falei aqui de alguns aspectos do que é que pode ser uma fonte de dados tendenciosa, mas temos também perceber bem qual é a relação entre as coisas e perceber. Vou dar aqui um exemplo simples, não é? Se nós formos fazer a média das remunerações dos indivíduos que trabalham em informática, incluindo os professores do ensino superior, não é? E pudermos lá introduzirmos o ordenado do Bill Gates, provavelmente vamos achar que a média de ordenados é uma média muito elevada, não é? O que não é todo verdade, como vocês saberão, não é? Temos que ter uma boa compreensão dos dados. E isso é algo que é possível de ser feito. Mas, por outro lado, dentro desta tarefa dos dados, portanto, também é possível utilizar estes dados para fazer a previsão do que é que vai acontecer no futuro. E o que é que isto significa? Bom, isto significa que eu posso usar os dados históricos e a partir desses dados históricos consigo tentar fazer uma previsão do futuro. Bom, nós na verdade, nós humanos também fazemos algo parecido com isto, não é? Porque, por exemplo, se nós temos e conhecemos um indivíduo e ele é parecido com algumas pessoas que nós vimos que não eram muito de confiança. Nós já temos uma experiência de conhecermos uns indivíduos no passado. Nós não gostámos muito, porque achámos que depois viemos a comprovar que essas pessoas não foram realmente merecedoras de confiança. Então, temos um indivíduo que nunca tínhamos visto lado nenhum, que tem um comportamento look-like, aqueles que nós conhecemos que não era de confiança. O que é que nós, humanos, fazemos? Bom, nós automaticamente temos tendência a classificar essa pessoa como não sendo de confiança. E claro, às vezes acertamos, outras vezes falhamos. Agora, qual é a diferença para os algoritmos de data mining nesta matéria de previsão do futuro? A diferença as duas diferenças são, primeiro, estes algoritmos, porque recorrem a poder computacional, conseguem analisar muitos dados. Portanto, enquanto eu iria considerar 3 ou 4 indivíduos que eu tinha conhecido, que tinham um comportamento, digamos, suspeito, se calhar o algoritmo conseguiria aceder a 1 milhão de informação. E a segunda coisa é que, enquanto o humano, se calhar, conseguiria apenas considerar algumas características, aquelas mais evidentes, o algoritmo, se calhar, consegue detectar coisas mais imperceptíveis. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu, por acaso, pus aqui o link nesta apresentação, não vou fazer correr, porque como está combinado para fazer uma versão muito simples. É conhecido, na primeira eleição do Trump, o que foi feito por aquela empresa, penso que era o Cambridge qualquer coisa, não é? Que conseguiu perceber, com base nos 7 cliques do Facebook,
conseguiu perceber se tratava de um democrata ou de um republicano. E porquê? Bom, porque, apesar daqueles cliques não tinham nada a ver com política, tinham, por exemplo, a ver com gostos de compras, bebidas, eventos, música, enfim. O algoritmo conseguiu perceber que os gostos musicais, se calhar, de um republicano não eram iguais aos gostos musicais de um democrata. Portanto, os algoritmos de data mining conseguem, se quisermos, podemos dizer assim, ligar mais aos pormenores. Bom, por outro lado, também podemos ter a questão do overfitting. Podem ligar a pormenores que, na verdade, não interessam para nada, não é? Ok? Por exemplo, a cor de um automóvel raramente conta para definir o que é o automóvel, a não ser que seja um Ferrari, não é? Por exemplo. Bom, mas também temos os mecanismos de data mining para tentar classificar objetos. Portanto, eu pus aqui isto, eu queria pôr aqui os alhos e os bugalhos, mas pronto, mas temos aqui, a ideia é também tentar classificar as coisas, agrupá-las. Porquê é que nós queremos fazer isto? Bom, porque nós não conseguimos pensar sobre 1 milhão de coisas, não é? Portanto, se calhar o mais fácil é se conseguimos agrupar esse 1 milhão de coisas em 10 grupos que representam mais ou menos todas as diferenças que existem, então é muito mais fácil pensar. Esta tarefa do clustering é também uma tarefa importante no data mining. Ok, então, o que é isto, o data mining? Bom, duas coisas. Eu não gosto muito de definições, mas pronto, tem para aqui uma pseudo-definição. Basicamente, estamos a falar de um processo de analisar os dados de diferentes formas e tentar converter essa imensidão de dados em informação útil, que possa ser utilizada em benefício de. Em termos técnicos, basicamente, pode ser visto como um processo ou um conjunto de técnicas. E agora ia acrescentar que estas técnicas, neste momento, têm duas origens, em termos práticos. Têm origens na inteligência artificial e têm origens na estatística. Ok? Portanto, digamos que temos aqui uma espécie de bivalência. As que vêm da estatística servem para aquelas duas tarefas que eu estava aqui a dizer atrás, não é? Portanto, antecipar o futuro, não é? E descrever o presente, não é? E as que vêm da área de inteligência artificial também servem para precisamente a mesma coisa. Uma coisa curiosa, e que tem-me deixado aqui um bocado até chocado, é que neste momento o termo data mining está a ser substituído por um termo chamado machine learning. Portanto, está uma tendência mundial de o data mining passar-se a chamar machine learning. Porquê é que isso me deixa até um bocadinho aqui chocado? Se calhar sou eu que estou aqui um bocado conservador. Porquê? Porque eu sempre estudei machine learning como sendo uma sub-área da inteligência artificial. Portanto, os algoritmos da inteligência artificial relacionados com a aprendizagem. Mas a verdade é que isto está a acontecer, eu não podia deixar de comentar isto convosco. Qual é a diferença entre pesquisar coisas numa base de dados, por exemplo, relacional, e fazer data mining? Bom, vocês têm aqui um belo exemplo do meu estimado colega Fernando Bação, mais o Fernando, não é? Fernando Moreira. Bom, se eu tiver a fazer um comando SQL para procurar o número de telefone numa base de dados, então isto é uma pesquisa numa base de dados, não é? Pronto. Supostamente qualquer estudante que queira passar à cadeira de base de dados, direi eu, não é? Tem que saber fazer uma query para. Acho que isto é eu não direi que isto é os mínimos olímpicos, isto é os mínimos olímpicos. Bom, então, mas se fosse data mining, o que é que seria? Qual é a diferença? A ideia era olhar para essa base de dados e perceber que, se calhar, existindo muitos nomes, O'Brien, O'Rourke, O'Reilly, na área de Boston, consegui perceber, se calhar, uma certa pessoal da Irlanda que emigrou para Boston, para aquela área de Boston. Estão a ver? Estamos a falar, agora percebe-se muito melhor porque é que no passado se chamava isto Knowledge Data Discovery, que era, no fundo, a ligação da inteligência artificial à área das bases de dados. Não é? Existe uma série de software que ajuda a fazer isto. Isto tem sido algo muito discutido. Portanto, há uma série de plataformas
que vêm da estatística. Eu vou referir aqui apenas duas, o SPSS, que agora pertence à IBM, o SAS, não é? Que fizeram também uma evolução neste sentido do data mining. Porquê? No passado, o que estas ferramentas faziam era essencialmente trabalho estatístico. Implementavam uma série de coisas ligadas à estatística, não é? Por exemplo, ANOVAs, regressões lineares, algoritmos de clustering, como por exemplo o K-means, não é? Por aí fora. Eles foram evoluindo e neste momento este software implementa também redes neuronais artificiais. Portanto, são algoritmos não da estatística, não é? Mas típicos da inteligência artificial. Nós temos uma série de plataformas que, eu só estou a falar de duas, mas há mais, agora estava a lembrar do Stata, por exemplo, não é? Que permitem, no fundo, aplicar os algoritmos. Eu dou os dados e depois consigo aplicar estes algoritmos. Isto é uma maneira. Outra coisa que está a acontecer agora, e sobretudo para algum tipo de trabalho mais pesado, porque importa dizer que estes algoritmos são pesados, ok? Por exemplo, utilizar uma rede neuronal multicamada, como por exemplo uma rede neuronal Deep Learning, que pode ter até 50 camadas, portanto, é muito demanding, muito, vamos escapar a palavra, muito exigente, sob o ponto de vista de computação. Bom, e portanto, também está a existir, fora este software que existe, que eu posso instalar nas minhas máquinas, também está a existir uma tendência para se usar APIs, portanto, a disponibilização de software, e basicamente todos os fabricantes também estão a disponibilizar poder computacional e plataformas programáveis, portanto, em que disponibilizam bibliotecas de código em que é possível utilizar o software, nomeadamente neste momento até uma linguagem que é muito utilizada, que é o Python, já ouviram falar com certeza. Eu estou aqui um bocadinho, há aqui alguém que, estou aqui a dizer uma coisa que alguém esteja com dúvidas, não sejam tímidos, deem-me feedback, se eu tiver a dizer alguma coisa, ou que não concordem, não é? Não sei se tem ideia que gostam dos Monty Python, por exemplo, do John Cleese, não sei, não é? A vida de Brian, portanto, o Python foi criado em nome dos Monty Python, não é? Mas deixei por estranho que pareça. Bom, mas enfim. O que eu estava a dizer é que neste momento, portanto, estes algoritmos são muito exigentes, portanto, são disponibilizados uma série de plataformas, toda a gente disponibiliza, a Google, a Microsoft, a IBM, a Amazon, a gente faz isto, e eu posso utilizar essas plataformas e posso utilizar as libraries, sob a forma de APIs, ou APIs, Application Programming Interface, e também posso depois alterá-las e posso até codificar as minhas próprias libraries. Portanto, na verdade, eu posso usar o software on-premise, portanto, instalado na minha máquina, usar estas plataformas, que eu disse, mas também, na verdade, também posso inserir estas funcionalidades em qualquer espécie de software que eu esteja a fazer e, enfim, e posso utilizar os recursos que são disponibilizados em cloud computing por estes fabricantes. Portanto, como nós já sabemos, isto é in the name of science, mas é sobretudo in the name of the shareholders, não é? Portanto, já se sabe que depois, mais tarde ou mais cedo, eles vão de faturar qualquer coisa. Ou qualquer coisa pode ser muito mesmo, não é? Bom, ferramentas de data mining, temos imensas, não é? Eu pus só aqui algumas coisas. Já falei aqui das regressões lineares, por acaso não pus aqui as regressões logísticas, que são bem importantes, mas temos aqui coisas que vão desde as redes de decisão até as redes neuronais artificiais. É preciso ver que estas redes neuronais artificiais, eu estou aqui a dizer, estou a falar aqui de dois tipos. Estamos a falar de redes competitivas, como por exemplo redes de Cohen, SOMs, Hamming Networks, portanto são redes que são usadas para atividades de clustering, portanto aquilo que eu estava há bocado ali a falar, eu vou-vos mostrar isto aqui, não é? Portanto podemos usar um tipo de redes neuronais como o Self-Organization Maps do Cohen, não é? Não só, está bem? Podemos usar uma ART, por exemplo, não é? Mas também outras redes neuronais, como são redes neuronais baseadas no método gradient descendente, backpropagation, por exemplo, para fazer predição.
Temos algoritmos de clustering que vêm da estatística S-, K-. Temos regras de dedução, algoritmos genéticos, também muito interessante. Esta área do algoritmo genético não é direta, porque os algoritmos genéticos são sobretudo utilizados para otimização. E se eu estiver a falar chinês, vocês interrompam-me logo, digam, cancelado de falar dessas porcarias que isso não serve para nada, mas eu queria aqui dizer que os algoritmos genéticos não são utilizados diretamente, mas há uma área que é muito importante para o data mining, que é a programação genética. Okay? Resposta para o Cota. Eu, em vez de fazer evoluir soluções, faço evoluir programas. Programas esses que podem servir para resolver, para tratar dados. Não é? Okay? Há uma área em particular da programação genética, que é chamada programação semântica genética, não é? Que é particularmente adequada para a atividade data mining. Bom, temos tools, não nos faltam, ok? Há muitas. E já agora, podemos, e na semana passada li um artigo de um japonês que estava a utilizar o comportamento de um protozoário, que é a amoeba, para fazer evolução e tratamento de dados. Vejam só ao que nós chegamos, não é? O data mining é de facto muito interessante porque tem aqui bebe muitos sítios, estão a ver? Portanto, eu acho esta imagem que eu devia ter posto a source, aqui eu tirei da internet, não sei a source, mas pronto, vão saber que não fui eu que inventei esta imagem. Mas o que importa aqui dizer é que o data mining também se torna muito interessante porque é multidisciplinar. Logo, uma primeira coisa que é interessante é perceber que quem quer trabalhar em data mining tem que perceber de A, pelo menos é bom que perceba, mas também tem que saber bastante estatística, não é? Portanto, e já agora também dá jeito que perceba de dados. Quando estamos aqui a falar de bases de dados, estamos a falar de todo tipo de bases de dados, não é? Portanto, no fundo, o data mining tem influência, tem inspiração multidisciplinar e eu, na minha perspectiva, por essa razão mesmo, é muito interessante. Bom, portanto, o que é que nós precisamos? Bom, precisamos de mineiros, não é? Aqui estão eles com a mochila inchada às costas, não é? Aqui a subir, isto aqui, vão ver, esta inclinação representa o esforço que eles estão a fazer, porque isto às vezes pode mesmo tornar-se duro, e nós precisamos treinar pessoas para isto, porque o mercado neste momento exige, e cá está, isto é muito interessante, que eu pus aqui uma notícia, não sei se viram, ainda não vos mandei isto, mas vou-vos mandar esta apresentação, a menos que não queiram, mas podem também sempre depois fazer delete, não é? Mas esta, aqui segundo a Harvard Business Review, é a profissão mais sexy do milénio, não é? Portanto, e cá está um verdadeiro cientista de dados, e aqui está ele com ar completamente fresh, está muito longe do geek que nós tínhamos nos anos 80, tinha o cabelo até aos pés e tinha uma barba imparável, não é? Mas, bom, cá está ele, vai acontecer qualquer coisa aqui, voltei aqui a ter, cá está ele tem que ter conhecimentos, cá está, de programação e de base de dados, tem que ter bons conhecimentos de matemática e de estatística, tem que conseguir também ter bons soft skills porque precisa de falar com as pessoas, nem que seja para perceber o que é que significam os dados, e também deve ter bons conhecimentos de visualização, porque depois o objetivo é realmente dar valor e transmitir valor após a análise dos dados. Eu já disse que isto é muito, de facto, tem vindo a ser apelidado como o trabalho mais importante do século XXI. Eu sei que se calhar alguns de vocês acham que isto não é nada disto, você que é o mais sexy, portanto eu acho muito bem, então temos que todos estar satisfeitos com o nosso próprio trabalho, pelo menos enquanto pudermos. Bom, e o que é que isto é? Eu gosto muito deste slide. Mais uma vez fui roubar isto ao Bação, ao Fernando Bação, e dá uma boa ideia do que é o data mining. Pelo menos tem aqui uma separação. Diz, temos aqui uma parte preditiva, em tipicamente o que queremos é usar os dados que existem agora para prever o futuro, e temos uma parte descritiva, que é, eu quero olhar para os dados, são muitos, e quero reduzi-los na sua dimensão para tentar perceber o que é que se está passando no momento. Portanto, uma coisa é eu tentar olhar para o futuro. Outra coisa é eu olhar para o presente. Portanto, aqui futuro e presente. Bom, onde é que entra a estatística e onde é que entra
Onde é que entra a inteligência artificial? Bom, entra em todo lado. Portanto, eu tenho, para prever o futuro, tenho métodos estatísticos e tenho métodos de inteligência artificial. Para descrever o presente, também tenho métodos de estatística e de inteligência artificial. Por exemplo, se eu quiser prever o futuro, olhando, como eu já disse, ainda há pouco falei disto, se eu quiser fazer análise preditiva, posso utilizar regressões lineares ou logísticas, mas também posso usar uma rede neuronal. Por exemplo, uma rede neuronal de deep learning. Okay? Como eu estava a dizer, enfim, umas mais para uma coisa, outras para as outras, mas em termos práticos, todas elas utilizando a regra delta generalizada, ou dito de outra forma, o método gradiente descendente. Se eu quiser olhar aqui para a análise descritiva, bom, também posso usar, por exemplo, aqui para fazer clustering, também posso usar o K-means, não sei se aqui se isto diz alguma coisa, estou aqui a dizer aqui uma série de palavrões, diz ou não? Centroides e tal, não. Estou aqui a ver a Fátima Leal a dizer que sim, mas o resto das pessoas, aquelas que estão com a câmera ligada, não tenho bem certeza o que é que estão a pensar deste K-means. Bom, eu posso usar o K-means, isto não é no big deal, não é? Vem já desde o passado. Mas também posso usar uma rede neuronal, aliás, até mais do que uma, para fazer exatamente uma rede competitiva, não é? Para fazer exatamente a mesma tarefa de clustering. Notem que algumas coisas, está muito na moda esta questão da inteligência artificial, e notem que quando eu estou a usar redes neuronais para explicar, para prever o futuro, por exemplo, a rede neuronal é ótima para tratar com grandes quantidades de dados, é verdade, é fantástico, precisa de grandes quantidades de dados, lida bem com os outliers, ao contrário, por exemplo, das regressões, mas por outro lado é obscura. O que é que eu vou dizer com isto? Eu não consigo explicar o que é que aconteceu. Eu tenho que acreditar na rede, portanto, tenho que confiar que aquilo que a rede me está a dizer, portanto, teve os dados certos e aquilo que está a dizer que é traceable. Ao contrário do que acontece numa análise estatística, mesmo que ela seja muito complexa. Por exemplo, se eu tiver um sistema de equações estruturais, no fundo encadeia uma série de análise de regressões com análise correlacional, a verdade é que eu consigo explicar. Estão a ver? A transparência é diferente. Portanto, a rede neuronal é um bocado como o nosso cérebro. Estão a ver? Lá, por exemplo, por olhar para a cabeça de uma pessoa, eu não consigo imaginar o que é que vai dentro da cabeça, não é? Certo? Mas pronto, é a mesma coisa, não é? Bom, falar aqui de um bocadinho disto. Tipicamente, falando aqui de análise preditiva disto, quando o campo de estudo é contínuo, temos um problema de regressão. Quando é categórico, não é? Então estamos num problema de classificação. Eu também já disse isto e agora vou acelerar porque eu estou a perceber que tenho pouquíssimo tempo, não é? Eu fiz aqui uma apresentação grande mais e pronto, vamos ver se consigo ir mesmo até à última. Bom, vou avançar. Portanto, vejam aqui a menina, está aqui a olhar para a bola de cristal, a prever o futuro, se calhar está a pensar quando é que o Covid vai acabar finalmente, não é? Não sei, mas está aqui a pensar. Bom, o que é que isto é? Como é que isto funciona? Basicamente, eu tenho a previsão do futuro é sempre feita a partir do presente. Do presente não, do passado. Dos dados que eu tenho. Basicamente, vejam, eu tenho aqui, imaginem que eu tenho aqui dados históricos sobre o que é que as pessoas ganham e os preços das casas, não é? Ok? Portanto, e então eu vou, isto é os dados que eu tenho, portanto eu vou aqui X, cada pontinho destes que significa um cliente, não é? E a primeira coisa é que eu consigo perceber, o cliente ganha isto, comprou uma casa deste preço, o que ganha isto, comprou uma casa deste preço. Ok? E com base nisto, eu consigo traçar uma regressão linear, que é uma reta, não é? A reta mais equidistante, digamos assim, de todos os pontos. E, portanto, com base nisto ainda, então eu posso pegar num novo cliente que eu não sei quem é e posso dizer, bom, então este cliente, que será um pontinho que está aqui, ele não comprou nada, não é? Mas imaginar que ele ganha isto, uma coisa qualquer, então eu posso prever eu posso prever o comportamento dele. E vocês dirão, então, mas como é que eu sei?
é aleatório, não é? É e não é, não é? Depende muito, porque por trás destas compras todas está uma racionalidade. Estes indivíduos todos que ganham X dinheiro por mês, acharam que podiam comprar estas casas, foram racionais. Portanto, há algo em comum. Portanto, eu havendo uma lógica essa que está escondida, mas que o algoritmo de machine learning apanha, então eu posso acreditar na previsão. E muitas vezes conseguimos ter a precisão de previsão na ordem dos 90 e tal %. Claro, obviamente, se vocês o que tiverem aqui for número de semanas desde o início do Euromilhões, e aqui os números que saíram, epá, se calhar, bom, também podem fazer um forecast da coisa, mas se calhar não há grande racionalidade por trás, porque o que o algoritmo vai apanhar, epá, não é explicativo. Se calhar podem confiar muito menos. Porquê? Porque como nós sabemos, são acontecimentos probabilisticamente independentes, não é? Ainda não há nenhum racional nas bolas que nós saibamos. Pelo menos nós esperamos que não é? Portanto, seria muito mal se houvesse alguém lá a manipular se houvesse um racional, não é? Portanto, portanto, isto, obviamente, que estes métodos de previsão também dependem muito da explicação da coisa. Não é? A ideia da classificação é muito interessante e tem implicações várias, porque, e sobretudo também, uma grande força na parte até comercial e de marketing, não é? Porquê? Porque eu consigo olhar para um certo de pessoas que foram classificadas, portanto, eu vou só aqui voltar atrás para mostrar outra vez esta parte. Não é? Eu consegui arrumar estas coisas todas e de repente eu tenho um novo elemento. E ele, com base naquilo que foi feita a aquisição, ele consegue dizer, este tem características que são mais parecidas disto. Então, ele sabe onde é que vai arrumá-lo. E vocês estão a dizer, bom, tanto trabalho por causa dos legumes. Não, porque não, na verdade não é exatamente por causa dos legumes. A questão toda é que eu posso querer, eu com base nisto, consigo antecipar um cliente. Por exemplo, eu consigo aprender, portanto, com os vários clientes, tenho um algoritmo, e depois quando tenho um novo cliente, eu consigo perceber onde é que eu arrumo. E com base onde eu arrumo, não é? Eu posso perceber, por exemplo, que tipo de marketing direto é que posso fazer em relação ao cliente. Vou classificá-lo como um VIP. Estão a ver? Vou classificá-lo como um daqueles clientes que eu quero é que deixe de ser meu cliente. E com base nisso eu posso tomar decisões. Vocês têm aqui um exemplo, um caso básico. Mas tenho aqui, por exemplo, estes dados, não é? Peso, portanto, altura, peso, género, idade, salário, em profissão. E quem tem aqui, se tem seguro ou não, estão a ver? Seguro de saúde. E agora, de repente, estão a ver aqui o pessoal da companhia de seguros, todos a olhar para a bolinha de cristal, veio aqui um indivíduo que tem a altura de 1,73 m, pesa 99 kg, é uma mulher, tem 43 anos, ganha 2.400 e é taxista. E agora, o que é que o algoritmo vai fazer? Vai olhar para isto e vai dizer qual é a probabilidade, não, vai dizer, de acordo com o algoritmo, vai fazer ou não seguro de saúde. Estão a ver? E o mais interessante é que provavelmente não se vai enganar. Outra coisa também importante, dentro desta análise preditiva, são as séries temporais, que são muito utilizadas para prever o futuro. E isto tem um particular interesse em algumas coisas, nomeadamente flutuações de preço, flutuações de consumo. Mas, enfim, isto também entra na parte da análise preditiva. O método talvez mais conhecido aqui, alguns de vocês terão ouvido falar, será o ARIMA, mas tem N variantes. Análise descritiva. Bom, basicamente também dividida aqui em várias coisas, associação, clustering e sumarização. A associação é também bastante interessante, permite, por exemplo, olhar para o supermercado e perceber porque que quem compra fraldas de bebê, este é o exemplo clássico, também compra cervejas. E já agora é uma verdade, ok? Não sei se tinha ideia disso, não sei se alguém anda, tem bebés pequenos, mas pronto, os dados mostram quem compra cerveja, quem compra fraldas compra cervejas. Bom, então se calhar, por que não colocar as fraldas no corredor, cervejas no corredor das fraldas, estão a ver? Por exemplo, não é?
a parte de clustering, que é, como eu já disse, é de arrumação, e uma parte muito importante que é de visualização. Esta parte de visualização parece só uma área gigante, não é? Porque vejam o desafio que é, como é que eu consigo ver 1 milhão de dados numa única imagem e percepcionar nessa imagem o valor. Esta é uma área muito interessante e difícil, está bem? É perfeitamente possível fazerem, só estudar nesta parte aqui da visualização. Portanto, o clustering, basicamente o que faz é agrupar uma série de exemplares em grupos, não é? Agrupar em grupos, passo aqui o pleonasmo, de acordo com as suas características. Bom, é evidente, se eu só tiver a considerar uma única característica, por exemplo, a cor, bom, é muito fácil, não é? O problema põe-se quando eu começo a ter mais do que uma característica. Então, se eu tenho mais do que uma característica, por exemplo, cor, tamanho, já é um bocadinho mais difícil perceber como é que vou agrupá-los. Se calhar tenho que dizer, eu tenho que arranjar uma medida de similaridade, por exemplo, entre as cores, quais são as cores mais parecidas, e uma segunda medida de similaridade entre os tamanhos mais parecidos. O que muitas vezes nos leva a ter distâncias, ao que nós chamamos de distâncias euclidianas. Mas notem que não é obrigatório que sejam distâncias euclidianas, portanto, podemos ter uma série de outras distâncias para medir esta similaridade. Mas, no fundo, o que nós queremos, o que nós pretendemos com as atividades de clustering é agrupar tudo isto, reduzir estes dados são elegíveis, numa folha mais pequena que me permita olhar para isto e tomar decisões. Não é? Bom, eu vou agora aqui muito rapidamente falar do processo de data mining, só para dizer que há uma parte que é muito importante, que é perceber os dados, recolhê-los e limpá-los, isto é, retirar os dados que estão errados, converter, se os dados vêm de diferentes formas e com diferentes escalas, normalizá-los, standardizá-los, e depois aplicar os algoritmos, depois analisar e depois interpretar os resultados. Este é o processo básico. Vai aqui resumido, também mais uma vez com um magnífico slide aqui do professor Bação. Vejam, podem pensar nisto assim. Existem 2 standards sobre o processo de data mining. O principal é o CRISP, okay? Cross Industry Standard Process for Data Mining, que está aqui, portanto, responde um bocadinho a isto, ok? Um bocadinho não, totalmente a isto. E há um que é específico da SAS, que é o SEMA, ok? Mas basicamente também segue exatamente aqueles processos que eu estava a dizer. E chega às 10 para as 7, depois de ter concluído a primeira parte. Portanto, agora vou falar aqui rapidamente da segunda. A segunda parte tem a ver um bocado com isto da ideia das Smart Cities e, na verdade, como é que nós podemos utilizar esta parte de data mining às Smart Cities. Em primeiro lugar, podemos entender, há várias definições, e quem sou eu para estar aqui a dar uma definição, mas basicamente podemos utilizar esta, se quiserem, uma definição de cidade inteligente como sendo uma pequena comunidade onde tudo, desde a governação até a utilização de recursos, até a otimização e até a participação e colaboração dos cidadãos, ocorre de forma melhorada, digamos assim, por via das tecnologias. E, consequentemente, por via da utilização das tecnologias, isto leva ao aumento da qualidade dos cidadãos. Há vários domínios onde isto é evidente, desde a rede elétrica até a iluminação pública, até a gestão do lixo, sustentabilidade ambiental, saúde, transportes. Portanto, nisto tudo, estes são os domínios tangíveis e nós podemos, por exemplo, verificar que se tivermos a analisar os dados de consumo, e já agora, por acaso, eu até tenho que estar a trabalhar num projeto de processamento de data mining com a ADN, nós conseguimos, por exemplo, prever, gerir melhor a rede, porque se conseguimos antecipar o consumo ao longo do ano, conseguimos, por exemplo, redirecionar a rede elétrica para fornecer mais energia para um lado e menos energia para o outro, o que altera os custos e os desperdícios. Só para dar um exemplo. Mas também a ideia das Smart Cities também tem a ver com outros domínios que podemos dizer que são intangíveis, como, por exemplo, a inclusão social.
Sob o ponto de vista do que é uma Smart City e os sistemas de informação, eu atrevo-me aqui a dividir em três. A área de serviços, a área de participação dos cidadãos e a parte de análise. É tal que muitas vezes se chama Urban Analytics. Nós, na Nova IMS, temos um laboratório chamado Urban Analytics, não sei se sabias isto, Fernando, que é gerido pelo Miguel Neto, que é o Urban Analytics Lab. Portanto, nós trabalhamos esta parte. Aqui temos um laboratório só para isto. Não é? Bom, o que é isto dos serviços? Bom, basicamente, são muitos, mas quando nós estamos a falar de smart tecnologia de informação e serviços, estamos a falar do que é disponibilizado ao cidadão. Por exemplo, sistemas de computação ubíqua ou de computação sensível ao contexto. Vou dar um exemplo. Eu sou invisual, vou atravessar uma rua, o sistema percebe que eu sou invisual e automaticamente, em vez de complemento o verde e o vermelho do semáforo de peões com um sinal sonoro. Ora, aqui está um exemplo de serviços, estão a ver? Redes de sensores, por exemplo, em que se a luminosidade do dia atinge um determinado nível, então a iluminação elétrica pública é desligada automaticamente. Portanto, estamos aqui a falar de serviços. Uma outra área é da participação. Eu gosto muito desta área. Tem a ver com como é que eu utilizo as tecnologias para melhorar a democracia e a participação dos cidadãos. Há um exemplo muito interessante em Portugal, que eu acho que basicamente já todas as câmaras têm, que é do orçamento participativo, em que as pessoas podem propor projetos à sua Câmara Municipal. Aliás, até o próprio Governo Central também tem um orçamento participativo, não é? Pronto, isto só para dar uma ideia. E esta ideia de utilizar um outro exemplo, portanto, se alguém vê que há um perigo na estrada, por exemplo, um buraco apareceu repentinamente, então pode utilizar o telemóvel para avisar que há ali um perigo. E isso é comunicado, disseminado por todos os cidadãos. Bom, mas o tópico principal que tu tinhas de falar, Fernando, é a ideia de como é que eu uso a data science aqui no contexto das cidades. E a verdade é que eu consigo utilizar. Porquê? Bom, porque estes dados que eu estou a recolher com estes sensores, todos estes dados que vêm, podem, na verdade, ser tratados para eu no fundo, conseguir tomar decisões. Vou dar um exemplo só, e com isso vou terminar, que apenas temos aqui uma discussão com as pessoas. Por exemplo, em New Orleans, a polícia de Charlottesville tem um sistema que, com base no histórico de crimes, consegue antever os criminosos, os crimes que vão acontecer. Portanto, antes do crime acontecer, vocês vão ver, isto é treta. Não, é mesmo verdade. Eu até vos posso mandar o link, aliás, basta irem este link. Aliás, eu vou pôr aqui esse link aqui antes de enviar estes slides. Mas a verdade é que consegue antecipar os crimes. Porquê? Porque está a ver o histórico, analisar o histórico de crimes que aconteceram, com base no histórico de crimes que aconteceram, consegue prever. Outro sistema também é muito conhecido, não sei se já ouviram falar também, tem a ver até com, digamos, o ajuste que é feito ao sistema de semáforos. E aqui em Lisboa bem que era preciso ter aqui um bocado de data science. Porquê? Porque os semáforos, naturalmente, consoante o fluxo de tráfego, o sistema devia aprender com o fluxo de tráfego, devia aprender com o histórico para alterar os semáforos. Não é? Porquê? Porque muitas vezes o fluxo de tráfego que vem numa via ou que vem noutra depende da hora do dia, depende do dia da semana e se calhar até depende do dia do mês, porque a malta anda mais de carro depois de receber o ordenado do que antes, não é? Não é? E portanto, eu direi que isto na verdade é um sistema que se realimenta porque estes serviços vão propiciar dados, os dados podem ser tratados, a participação dos cidadãos também dá dados e depois de serem tratados, isto vai no fundo voltar para os serviços e para a participação, porque vai permitir
serão tomadas melhores decisões para proporcionar melhores serviços, para aumentar a participação dos cidadãos e por aí fora, não é? E pronto, eu tinha aqui apenas mais um slide, mas não vos vou explicar, portanto, sobre que eu gosto muito, 2014, para explicar onde é que é o básico, sob o ponto de vista Smart City, o que é o básico e o que é que nós achamos que é o Advanced. Veja que o Advanced já tem aqui o Predicting, e o Healing, e o Preventing. Ok? E, portanto, com isto, me calo, portanto, agradeço imenso a paciência. Vou ficar aqui à disposição para responder perguntas e, portanto, vou mandar ao mesmo tempo. Vou tentar enviar uma mensagem a dizer que vou chegar aqui atrasado à minha aula. Muito obrigado pela vossa atenção e passo a palavra agora ao Fernando. Obrigado, Vítor, pela apresentação e pelo conhecimento em quantidades avassaladoras, quase como tantos petabytes e zettabytes de informação que foste aqui distribuindo. Eu ia só pedir para retirares a partilha para ser mais fácil certo. Conversar. Portanto, agora iríamos abrir o espaço a 2 ou 3 perguntas, porque o professor Vítor Santos está já em cima da outra aula. Mas de certeza que tenho tempo para responder a 1 ou 2 questões. Quem quiser levanta a mão ou liga o microfone e faz a pergunta, como estejam à vontade. Parece que está tudo muito esclarecido. Claro que primeiro é preciso estudar e para depois ter dúvidas para fazer perguntas. E as pessoas vão todas estudar para casa, mas uma questão muito simples, e tu tocaste aí num tópico que me parece importante, que é a relação do Data Science com as cidades, neste caso as Smart Cities. Toda a gente fala em Smart Cities e é tudo muito interessante, mas depois coisas tão simples como essa, este simples dito entre aspas, tão simples como gerir os semáforos, acaba por as cidades não terem este tipo de mecanismos. Bom, e a pergunta que eu te coloco é, tu achas que não tem, porque não tem capacidade instalada do ponto de vista tecnológico e de conhecimento para o fazer, ou não tem, e também entre aspas, por uma questão de preguiça política de implementar este tipo de coisas? Fernando, eu posso juntar uma questão a essa? Força, Paulo. Boa tarde a todos, professor Vítor Santos. Eu queria aproveitar esta pergunta do nosso colega Fernando Moreira, nosso diretor, para dar conta do seguinte: eu fui autarca na cidade do Porto, fui vice-presidente da Câmara, já lá vão uns anos, e nós tínhamos um sistema de gestão de semáforos que se chamava Gertrude, era francês. Em Lisboa é igual. Pronto, penso que conheço. E havia um problema na altura que eu gostava de juntar à questão anterior do nosso colega Fernando, que é, como o sistema era um sistema de inteligência e era um sistema muito bem montado, só criava uma dependência total daquele fornecedor, ou seja, nós estávamos completamente reféns dos inventores e dos especialistas naquela área, e tanto assim era, que depois não tenho a certeza exatamente como é que evoluiu, que no meu próprio tempo equacionámos a possibilidade de ir para um sistema mais arcaico para não termos uma dependência absoluta daquele fornecedor. Gostava que elaborasse também um pouco sobre isso. Muito obrigado. E muito obrigado pela conferência, que gostei imenso. Muito obrigado pelas questões. Eu acho que realmente as 2 questões complementam-se uma à outra, mas é verdade. Portanto, o que acontece é que estas questões levam para um assunto muito importante que eu não abordei. Estava ali num dos meus slides, mas eu não fiz, não falei muito sobre isso, que é a questão dos dados abertos, da Open Data. Qual é o problema? É que os sistemas fechados, nós para irmos buscar estes dados a vários pontos, precisamos que eles estejam disponíveis. E os sistemas, digamos, que são proprietários, como é o caso dos Gertrudes, são sistemas proprietários, não comunicam com ninguém, só comunicam com eles próprios. E, sob o ponto de vista do gestor, isto é um sério contratempo. Vou dar aqui um exemplo. Imaginemos que o método do Porto, o método do Porto é uma entidade. A empresa de autocarros do Porto é outra entidade, não é? A empresa de caminhonetes
nacionais é outra entidade, os táxis são outra entidade, a Uber é outra entidade. Bom, então, se cada um guardar os seus dados, não é? Como é que é possível fazer uma gestão global do tráfego? Portanto, vou para dar aqui este exemplo. E não mais, o sistema de semáforos é outra entidade, então isto é totalmente impossível. Portanto, o primeiro ponto é que estes dados, das duas uma, ou os sistemas integram uns com os outros, e isso é muito difícil. Porquê? Porque é difícil que haja uma empresa que tenha os melhores sistemas para todas as áreas, ou então, a alternativa é estas empresas disponibilizam os dados. E o que nós achamos é que elas devem disponibilizar os dados, portanto, colocando em plataformas, e basicamente todas as câmaras têm as suas plataformas de Open Data, e depois dão a oportunidade a terceiras empresas, que não precisam de ser municipais, nem nacionais, portanto, de privado, que utilizem esses dados para criar valor. Por exemplo, olhando para os dados que são fornecidos por todas as companhias, para tratando-os, utilizando estes algoritmos que eu andei aqui a falar, portanto elas próprias também são remuneradas porque vão dar um valor ao cidadão, não é? E portanto, há aqui uma coisa muito importante que eu de facto não abordei, isto, realmente como eu disse foi aqui uma apresentação muito curta, não é? Mas não podemos descurar a importância das iniciativas do Open Data. É de facto um problema muito substancial. Por outro lado, neste momento nós não podemos obrigar a quem não quer disponibilizar os dados, que nos contratos que estão em vigor não podemos dizer, olha, o senhor agora tem que disponibilizar os seus dados. Agora, se não é possível fazer para trás, é perfeitamente possível fazer para o futuro, não é? Garantir que quando se for contratar uma empresa, vamos imaginar que se vai contratar um novo sistema para os semáforos, garantir que logo à partida é um requisito do caderno de encargo que os dados têm que ser disponibilizados assim assado, requisito, não é? Não sei se respondi, mas sim. Mas eu até acho, Fernando, tu poderias promover perfeitamente uma sessão, uma apresentação só sobre Open Data. Por exemplo. É um assunto muito interessante, interessante. Por isso só é um mundo, não é? Mas repara, isto até estamos a entrar aqui numa lógica mais política do que propriamente científica, que era esse o tema, mas há uma coisa que eu acho muito interessante e ao mesmo tempo intrigante, que eu não percebo porquê. Se este tipo de dados, que são muito úteis para a gestão de uma cidade, não tem que ser Lisboa, Porto ou seja o que for, porque é que não é a própria instituição Câmara que assume, digamos, a liderança da recolha dos dados, do desenvolvimento e da manutenção? Isso é que faz sentido e deixa de ser dependente de terceiros, não é? Porque esta coisa de estar sempre a dar a terceiros as atividades, porque sai mais barato às instituições, depois cria essas dependências e cria esses problemas. Mas eu não quero entrar aqui em nenhum debate político, senão isto pode se tornar ideológico e a minha ideia não é essa. A ideia é que isto é ciência pura e dura e, portanto, interessa-me como é que os dados podem servir para ajudar para o well-being, não é? da sociedade em si. Pronto, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se quer colocar alguma questão. Eu sei que o professor Vítor está um bocadinho atrapalhado com o tempo. Estou aqui a mandar e-mails com uma série de pessoas a dizer que estou atrasado, mas já tenho pessoas que já vi que colocar alguma questão mais técnica, não sei se querem ou não. Parece que não. Pronto. Só me resta agradecer, Vítor, pela tua presença, pela tua excelente apresentação, como sempre, não é? Como nos tens habituado às tuas apresentações. Todos os anos obrigo-te, entre aspas, a fazer esta participação connosco aqui nestas atividades, mas é sempre um prazer para mim ter-te aqui nestas coisas. Só me resta desejar um bom Natal e umas boas entradas, não só a ti, mas a todos aqueles que estão presentes aqui nesta sessão. Vamos fazer aqui um interregno, digamos assim, destas sessões durante 2 a 3 semanas. No dia 7 teremos outra sessão e, portanto, todos irão receber mails de convites para poderem participar e, obviamente, serão todos muito bem-vindos a este tipo de sessões, não só
para os que vêm aí, mas também aqueles que já estiveram, se quiserem continuar a participar, é sempre um gosto para nós receber-vos aqui. Portanto, a todos desejo um bom Natal e um excelente 2021, que isso de excelente 2021 não sei muito bem o que é, não sei se é com vacina ou sem vacina, mas pelo menos que seja um bocadinho melhor do ponto de vista social, porque no fundo é disto que se trata, é aquilo que desejo a todos. Muito obrigado a todos, muito boa noite. Muito obrigado e já agora Feliz Natal para todos, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.